Regis Tadeu também fez uma crítica de Homem com H. E a gente vai ver agora, né? A gente assistiu ao filme, teve as nossas impressões aqui, falou na semana passada, né? E vamos agora ver as impressões do titio Reginho, que vocês adoram odiar. Que inclusive já foi citado aqui para trazer para Regis no musical. Vamos fazer entrevista de Regis Tadeu no musical. Já pensou esse encontro? Meu Deus. Vai sair faísca, hein? Vai sair faísca. Né? Procure Zé Gestadeu. Procure Zé Gestadeu, irmão. O irmão sertanejo de Regis Tadeu. Ai, não sei nem se isso é verdade, gente. Já tô ali, ó. Musicalia Show. Você é músico, quer utilizar os estúdios? Semana que vem a gente vai mostrar pra vocês o resultado de algum Musicalia Show de pessoal que pagou e tem o seu material agora em vídeo. Então olha aqui, ó, nesse código QR que tá aqui, ó. Deixa eu tentar apontar. Aqui, ó. Ai, meu Deus, como é que põe? Aqui, ó. Nesse código QR que tá aqui, vai contratar vocês para estarem com a gente aqui no estúdio, troca ideia comigo, grava suas músicas e recebe uma música mixada com vídeo muito bem gravado, várias câmeras, uma edição sensacional, o áudio masterizado, então você pode até colocar no Spotify, vale muito a pena, tá? Tá baratinho. Procura aí, Zé Gestadeu, novinha interesseira. É uma sátira feita por IA. Olha, como é feito por IA, a gente não vai tomar direito não, né, Thiago? Será que a gente toma direito? Eu vou ver isso agora, hein? Olha o susto, gente, vamos lá. Meu Deus do céu. Você tem certeza? Tem certeza que vamos botar pra ver isso? Meu Deus do céu. E, gente, se eu tomar... O Thiago... Pô, o Thiago, se eu tomar direito autoral por Zé Gestadeu, você vai mandar a monetização desse vídeo pra mim. Brincadeira, tá, gente? Vamos lá, vamos ver. Ai, gente. Quem aí tá preparado? Ai, meu Deus do céu, olha isso, velho. Até a foto é feita com inteligência artificial, né? Meu amigo, minha amiga, aqui quem fala é o Zé Gestadeu e eu tô aqui para lançar meu novo single, Novinha Interesseira. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever nesse canal pavoroso. Não tá muito boa a voz, não, hein? É paródia de alguma música ou é original? Se for paródia, aí de fato a gente não pode ver. Se for paródia, o YouTube pega mesmo sendo paródia. Bom, é que nem diz o Vicente, né, o ex-presidente do Corinthians, tá na chuva pra se queimar. Vamos lá. Ela chega rebolando, já me chama de patrão. Sabe que eu tô forrado, quer sentar no meu sifão. Na balada é Vick, só tequila importada. Mas no fim da noite eu sei que a intenção é minha prata. Meu Deus. No meu Dodge Ram cromado, ela já quer se jogar. Mas se eu tivesse de bis, nem olhava pro meu lado. Pede combo de Absolute, quer viajar pra Dubai. Mas quando a grana acabar, sei que ela nem vai dar paz. Novinha interesseira, só quer ostentação. Chapéu de cowboy na Gucci, bota da Louis Vuitton. Ela diz que ama a roça, mas nunca pisou no chão. Só conhece um fazendeiro se tiver milhão no cifrão. Meu Deus. Meu Deus do céu. Me chama de mozão, diz que tá apaixonada. Mas se eu vendesse meu carro, ela sumia na estrada. Meu Deus do Curte céu. selfie no Camaro, só na frente do volante. Mas gosta de sentar só se o boy for importante. Ela dança, ela joga, rebolando sem limite. Sabe que é gostosa e que o cowboy é elite. Nossa. Num dia tá na roça, no outro na city. Mas só me chama quando vê meu cartão sem limite. Nossa, que coisa horrorosa. Novinha interesseira, só quer ostentação. Chapéu de cowboy da Gucci, bota da Louis Vuitton. Ela diz que ama a roça, mas nunca pisou no chão.
Só conhece um fazendeiro, se tiver milhão, cifrão. Novinha interesseira, só quer ostentação. Chapéu de cowboy na Gucci, bota da Louis Vuitton. Ela diz que ama a roça, mas nunca pisou no chão. Só conhece um fazendeiro, se tiver milhão, cifrão. Thiago. Parabéns. Pavoroso, né? Pavoroso. É engraçado aqui, dá pra gente tirar uma coisa aqui, né? Eu não sei como é que é feito essas canções, mas tem aquele Suno, né? Tem aquelas coisas que já são IAs que são prompt de fato, que você coloca o gênero, tudo e tal, e ele desenha a melodia. Eu imagino que aqui o cara não desenha a melodia, ele fez um prompt ali, ele queria um sertanejo, assim, assado e tal. Primeira coisa é tonalidade, né? Claramente, né? A voz distorce nos agudos ali. Então, pra fazer uma canção que parecesse mais o Regis Tadeu, tinha que ficar numa tonalidade mais abaixo. Evidentemente, não tem muitos saltos. Ou seja, teria que escolher outro gênero de sertanejo. Uma coisa mais próxima ali do próprio Renato Teixeira, né? Uma coisa... O próprio Missata. Essas pessoas que a gente tava falando agora, o Regis tinha que puxar, mas não colocar esses agudos assim. Agora, canções muito pasteurizadas, né? Esses sertanejos que tem um modelo muito pré-pronto, a IA vai deitar e rolar, cara, porque são padrões muito claros, né? São padrões muito clarividentes. Uma vez sendo padrões muito claros, a IA trabalha com isso, né? Trabalha com padrões, com repetições e tudo. Então, eu acho que pro sertanejo vai ser muito fácil fazer. Agora, você tem que escolher uma voz que coadune também ali com a música em si, em termos de tonalidade. Porque se você coloca, mesmo ele tendo um jogo aqui meio autotune, né? E que eles utilizam no sertanejo, às vezes, como estética, não só para afinar a voz, mas como estética mesmo. Mesmo você tendo essa questão, aqui você tem algumas notas que passam mesmo, né? No começo você fala, tá mais agudo, mas eles estão brincando com o lance de autotune como estética. Mas na hora que passa para um agudo muito, muito alto assim, aí ele perde muito, eu acho que sai muito da voz ali. Mas assim, interessante, né? Tem outros sucessos, tá? Não vou ouvir na live porque foi torturante, eu só... Mas ó, tem mais sucessos aqui, ó. Parece que tá lançando aí uma bela obra aí, o Zé Gestadeu. Mas vamos ver o que o Regis original, não seu irmão sertanejo, achou do filme do Ney Matogrosso. Vamos lá. Escreveu aqui para mim pedindo a minha opinião a respeito do filme sobre a vida e a obra do Ney Matogrosso, né? A cinebiografia Homem com H. E eu assisti a esse filme e ele provocou em mim algumas reflexões e principalmente provocou a minha memória a respeito do impacto dos Secos e Molhados desde a minha adolescência nos anos 70 e da própria trajetória do Ney Matogrosso como artista solo inquieto e provocador. E aí eu misturei tudo isso com aquilo que eu assisti e eu trago aqui para vocês a minha opinião, ou melhor, as minhas opiniões. Presta atenção. Vamos lá então, as opiniões do Regis Tadeu. Vamos ver o fã é um idiota. A primeira coisa que vai ser. Biografias musicais. O Brasil, ele tem se aventurado nessa seara com uma certa frequência nos últimos anos, só que entregando obras muito irregulares, a maioria delas desprovida de profundidade e com diversos problemas de roteiro e de aspectos técnicos, de sonorização e até de iluminação. Até de iluminação. Vamos começar que o Regis começa exatamente como a gente, né? Eu concordo, aqui a gente começou parecido, né? Virou... Quando você vai assistir uma cinebiografia, parece que já vai com asterisco, né? Gente, é uma cinebiografia, então relevem muita coisa. Tá? Bola da vez é Homem com H, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso, dirigida pelo Esmir Filho e estrelada pelo Jesuíta Barbosa,
Um filme que tenta capturar as diversas essências do Ney Matogrosso, que sem dúvida alguma é um dos artistas mais transgressores, mais magnéticos e inclassificáveis da história da música brasileira em todos os tempos. E como eu sou muito refratário às cinebiografias aqui brasileiras, feitas aqui, aqui com uma chapa, a maioria delas, na verdade, né? Salvo raríssimas. Mas aí eu já começo a... Não só brasileiras, as cinebiografias até dos Estados Unidos são péssimas, gente. Assim, se você vê os filmes, são muito ruins. Olha aquele filme do Queen, coisa patética, né? Então, assim, não é uma exclusividade do Brasil. É claro que a gente vai pensar no Brasil porque a gente vive aqui, mas as cinebiografias no mundo também não tende a ser lá grande coisa, não. É um gênero que parece ser muito difícil acertar, né? As exceções são totalmente chapa branca, ou seja, estão sempre dispostas a não desagradar e a não macular o homenageado, né? Eu já fui no cinema para assistir essa cinebiografia do Ney Matogrosso, já cobrando que o filme fizesse jus à complexidade desse ícone vivo da música brasileira. E ao final da sessão, as minhas opiniões assim se debatiam dentro da minha cabeça de uma maneira muito frenética, vamos dizer assim. O filme tem uma abordagem que mistura ousadia estética e fidelidade biográfica, né? Mesmo com algumas licenças poéticas, né? Há momentos de brilho, mas também o filme escorrega em algumas armadilhas narrativas e escolhas que às vezes parecem mais exibicionistas do que necessárias, como a longa cena de orgia que, convenhamos, né, poderia ter sido cortada em 2/3 sem qualquer prejuízo à narrativa. Quem assistiu ao filme sabe do que eu estou falando. É reclamar, a cena de sexo e tudo. Eu acho assim, o tamanho das... Eu falei que muita gente ia ficar chateada com a parte da cena de sexo. Eu não imaginava que o Regis Tadeu ia se incomodar com isso, né? Esperava um pouco mais. Mas assim, eu acho que atende a narrativa sim, porque a cena mostra que o Ney Matogrosso ele pegava um outro ali, mas essa cena, que ela é de fato extensa, ele vai trocando de parceiros ali, homens, mulheres ali, é uma cena que é o único momento do filme que mostra, olha, o que ele fez isso a todo momento. Nenhum outro momento do filme ele mostra que ele zoou tanto assim, porque mostrava um relacionamento aqui, outro ali, ele ficava afim de alguém e tal, não era algo tão escancarado assim, né? E o que ele fazia no palco, que era de fato a performance artística dele. Então discordo que seja uma cena desnecessária. Ela podia ser menor? Podia, mas assim, não é algo que incomoda a ponto de você ter que frisar isso, a menos que tenha uma cortina moral aí de, olha, ai meu Deus, e a família, e as pessoas, né? Porque além de tudo são cenas homossexuais, né? Tudo bem que ali essa cena aí é cena de todo mundo com todo mundo, então tem homem, mulher e tudo e tal. Mas imagino que para muita gente que incomoda mais são 2 homens, né? Eu nem preciso dizer que o Ney Matogrosso ele é uma figura que ele... O que eu mais gosto é sentir que eu tô no controle. Você tá no controle sim, claro que tá. Desafia qualquer tipo de definição. Aliás, ele desafia todos os tipos de definições. A voz aguda dele, as performances teatrais, a androginia assumida e principalmente a coragem de enfrentar a censura lá atrás da ditadura militar, transformou o Ney, cara, num símbolo de liberdade e de resistência até os dias de hoje. E o filme, ele tenta traduzir essa trajetória, cobrindo inclusive desde a infância dele, né, uma infância bem conturbada, né, marcada assim por uma violenta repressão do pai militar austero, até a consagração dele como ícone cultural com os Secos e Molhados e até a sua carreira solo, que dura até hoje, e tudo supervisionado diretamente pelo Ney, cara, que ele exigiu, inclusive, veracidade em cada detalhe, que é uma demanda que, inclusive, segundo o próprio Ney declarou, cara, foi atendida, com ele, inclusive, revisando 12 versões até chegar ao roteiro final. E a proposta... Olha, gente, até aqui, legal, né?
Tem aqui uma crítica digna. Cinebiografia, ela não deixa de ser ambiciosa. Tirando a parte do, né? Ai, me incomodei com cena de sabe? Recortar isso, falar que isso é um problema do filme, não muda na narrativa. Claro que muda. Não apenas narrar a vida do Ney Matogrosso, mas também capturar a energia dele, a sensualidade e a relação dele com a arte como forma de contestação. E o diretor, ele optou por uma abordagem, como é que eu vou dizer, sensorial, vamos dizer assim, com ênfase em cores vibrantes, em figurinos exuberantes e uma trilha sonora que resgata clássicos da carreira do Ney, tanto com o trio Os Secos e Molhados, como sozinho em carreira solo. Só que essa ambição nem sempre se traduziu em equilíbrio. Aliás, por falar em equilíbrio familiar, você sabe muito bem que o Dia das Mães está aí, meu. E o Dia das Mães é sagrado, né? Você sabe disso. Qual é a propaganda? Tem que presentear a mãe com atividade e com acabamento prêmio. Então, galera, porque a sua mãe lhe utiliza deu o cupom do Regis aí. Aqui, pelo que funciona, tá? Por quê? Porque eu presentearia minha mãe com as roupas da Insider. Claro! Primeira coisa que você pensa pra presentear a mãe é roupas da Insider. Tranquilamente. Não, mamãe? Bom. Será que esse lance dele ter falado, as cenas lá, será que é por causa disso? Esse lance família, que ele é propaganda? Pode ser. Voltando ao filme, vamos começar aqui pelo que funciona, tá? Por quê? Porque há méritos inegáveis nessa cinebiografia, cara. O filme, ele é realmente uma celebração visual e sonora da persona do Ney Matogrosso, e isso se reflete em vários aspectos técnicos e artísticos. Por exemplo, o Jesuíta Barbosa, cara, ele tem uma performance que é, sem dúvida, o coração do filme. Porque ele não apenas ele imita o Ney Matogrosso, ele incorpora com uma intensidade. Estamos chegando assim, você vê similaridades das análises. Eu falei isso, existe a diferença em quem imita e quem interioriza, né? E de fato aqui não é uma imitação gratuita, barata, assim, enfim. Que não é uma mera reprodução de trejeitos, sabe? O trabalho corporal dele é realmente assombroso, capturando aqueles movimentos meio felinos que o Ney sempre teve, né? Os olhares penetrantes, aquela energia que é quase sobrenatural que o Ney sempre levou aos palcos e continua levando até hoje. Tá? E outra coisa, cara, o Jesuíta, ele mandou bem nos momentos de introspecção, como por exemplo, na cena que ele ouve Rosa de Hiroshima pela primeira vez no estúdio, que é uma cena que tem uma delicadeza tocante, né? Inclusive com o Jesuíta transmitindo um peso emocional de um artista descobrindo a própria voz, cara. Só que há um pequeno senão. Quando o Jesuíta fala, normalmente, o personagem Ney fala, a voz mais grave contrasta muito com o timbre agudo do Ney nas canções, que inclusive as canções são dubladas com as gravações originais. E essa dissonância, embora até seja compreensível, ela acaba quebrando momentaneamente essa imersão do personagem. Eu não concordo. Respeito a opinião aqui do Regis, porque eu vejo que o tom, pelo menos a altura, né, da fala que o ator Jesuíta Barbosa faz ali é bem parecido com a do Ney. Então o Ney, ele não fala agudo. O Ney, ele fala com a voz mais ou menos nessa altura aqui, ó. O Ney, ele fala aqui, ó. Quando o Ney vai falar, ele fala aqui. Quando ele vai cantar, ele não vai cantar aqui. Ele vai cantar, né? Eu nem tenho, é lá em cima, né? Então, não concordo, sim. O Ney fala de um jeito e canta de outro, né, gente? O Ney não tem uma voz fina falando. É só ver as entrevistas. A voz dele é aqui, ó. Mais ou menos, eu tô tentando imitar, mas é mais ou menos aqui, ó. O Ney fala nessa altura aqui, ó. Essa altura que o Ney fala, tá? Então você vê que não é altura, não é agudo, não é algodão, né? Especialmente porque o ator ele optou por não afinar a voz para evitar uma caricatura. Tá? Então, assim, é uma escolha válida, né? Mas que, pelo menos, não passou despercebida aqui do tio. O elenco secundário também trabalhou bem, cara. O Júlio Reis, fazendo o papel do Cazuza, não gostei. Interpretou bem a mistura. Não gostei. Achei o Cazuza fraco.
Cazuza, pra mim, não como eu falei, não atrapalha o filme. Não atrapalha o filme, mas o Cazuza muito fraco no filme, cara. Muito fraco, assim, não... tem momentos que ele tem que ser intenso de fato, né? Principalmente aquele atrito com o Ney lá na casa dele e tudo. Mas, no geral, é um ator que eu acho que não entregou tanto, assim. Infelizmente. De amizade, amor e efervescência criativa que marcou a relação do Ney com o Cazuza. O Bruno Montaleone, interpretando o médico Marco de Maria, que foi o companheiro do Ney por 13 anos, também teve um desempenho contido, né? Mas assim, razoavelmente comovente, especialmente nas cenas que abordam a epidemia de AIDS. O Rômulo Braga, como o pai militar, austero, severo, ele é convincente nessa rigidez e no preconceito, tá? Embora o arco de redenção dele ficou um pouco apressado. A Hermila Guedes, que faz a mãe do Ney, ela ofereceu... Será? Peraí, eu não concordei também não com o pai. Porque o pai, como eu falei, todas as vezes que ele encontra o Ney, ele tem notas que ele tá soltando ali, como eu falei, não sei, acho que a grande parte já viu aqui, né? Mas como eu falei, ele tem notas ali que depois o filme vai confirmar. Mas ele tá sendo duro, mas não tanto, sabe? Ele tá fazendo um jogo meio... olha, pô, artista é isso aí, pô, vamos mudar de vida e tal, mas no fundo ele tinha um brilhinho de, putz, meu filho tá conseguindo, sabe? Então ele não, sabe, entendeu? Não sei se vocês entenderam o que eu tô falando. Mas é um pouco isso. Não é que ele teve um arco de redenção que foi apressado. Eu acho que a todo momento ele já tá com essa postura de tenho que manter a rigidez como se fosse uma máscara. Mas, né, para manter uma pose assim. Mas no fundo, eu curto, né? E eu respeito e admiro meu filho. Um contraponto emocional sutil, mesmo que o seu tempo de tela seja bem limitado. Gente, Oi, eu sou o João. hein? Já é, João. Sai fora, João. Projetos por A direção de arte é um dos pontos positivos desse filme, cara. Porque os figurinos, eles recriam com precisão, assim, as referências meio animalescas ali, as maquiagens inspiradas no teatro kabuki que o Ney adotou. Né? Especialmente nos anos, evidentemente, com os secos. Eu botei assim, a gente botou na thumb do corte do Ney Matogrosso, assim, a thumb estava escrito copiou o Kiss. Na thumb do musical estava escrito copiou o Kiss. E tem gente que tá brigando nos comentários dizendo não copiou nada e não sei o que. E você tá vendo? A pessoa parou na thumb. A pessoa não viu que é uma thumb só pra você clicar lá, porque eu não falo de Kiss em momento nenhum, não existe isso por lá. É só pra chamar atenção, mas as pessoas chamam atenção e a pessoa vai lá comentar indignada. Não é isso. Mas no vídeo não tem isso, né? Não copiou Kiss coisa nenhuma. Não é uma questão. Molhados. A estética do filme, na verdade, foge do que as pessoas chamam de cromofobismo, né? Que é aquela ideia de que o passado deve ser sempre retratado em tons sépias, em tons desbotados, né? Porque no filme, as cores vibrantes, elas vão desde os cenários das praias cariocas, aquelas luzes de neon dos palcos, né? Mas se você fosse... Se você fosse adotar esse esquema de passado na cor sépia, o filme não é todo do passado? A única coisa com cor ia ser o final do filme que aparece o Ney Matogrosso de fato. Porque todo o resto é passado, não faz sentido. E o passado vai ser tons mais... Mas o que é o presente ali, sendo que a história toda já aconteceu? Não entendi esse lance. Então, assim, essa escolha reflete a personalidade do próprio Ney e dá ao filme uma atmosfera... quase lúdica, né? Embora isso pudesse até ter sido
mais bem explorado. A fotografia também acerta pode nas ser. cenas de palco. Essas cenas foram filmadas com uma câmera que meio que dança junto com o jesuíta, né? O personagem do Ney, e acaba criando uma sensação de imersão que não chega a ser hipnótica, né? Mas ela funciona bem, cara, tá? A iluminação também varia entre o teatral, né? Com os holofotes dramáticos ali dos shows, né? E o intimista, cara, com as luzes suaves no momento de vulnerabilidade, vamos dizer assim, como as cenas nos camarins, né? Ou nas interações do Ney com o companheiro dele. Há, inclusive, um cuidado em destacar o corpo do Ney como um instrumento de expressão, sabe? Com os closes que capturam gestos, capturam olhares e, evidentemente, tem a trilha sonora que é previsivelmente e, obviamente, um dos maiores trunfos do filme, né? Tem, acho que umas 15 canções espalhadas ao longo do filme, algumas delas icônicas, né? E o filme usa essa música não como um adorno, mas ele usa como uma extensão da narrativa, encaixando essas músicas. Gente, crítico musical e de cinema. Tá boa a crítica do Regis, tá? Tô discordando de pontos, assim, mas existe uma diferença de você falar uma bobagem, existe a diferença de você discordar de pontos, entendeu? Né? Então, assim, quando ele não argumenta, quando ele fala um monte de frases prontas, aí você fala, cara, pelo amor de Deus, tá falando um monte de frase pronta, ele não tá analisando nada. Aqui ele tá entregando uma análise. E numa análise de outra pessoa, às vezes você vai discordar de pontos, como eu discordei de alguns pontos aqui. Mas isso não quer dizer que seja idiotice da parte de alguém. Isso quer dizer que eu discordei de pontos, mas isso não tira o fato de que ele tá argumentando pontos também. Entendeu? Eu espero que vocês entendam que com relação a Regis Tadeu, inclusive, pra ficar bem claro isso, porque o pessoal fala, mas você pega no pé e tudo. Não, gente. Se o conteúdo ele for bem feito, a gente vai assistir e vai falar, cara, por exemplo, eu tô achando essa crítica que eu tô vendo até agora, 12 minutos de vídeo, faltam 5, então meio que já dá pra dizer que é um vídeo bem legal, assim, em termos de crítica. Se o cara faz um trabalho legal, beleza, cara. Não vou ficar pra sempre achando que, tá, né? Eu acho que o que eu discordo dele aqui é com relação ao pai. Eu acho que não tem arco nenhum, né? Não tem arco nenhum. O que tem ali é um desenvolvimento de uma tentativa de assumir que estava torcendo pelo filho, né? O tempo inteiro no vídeo, né? O tempo inteiro no filme. E também da cena de sexo, que ele falou que foi desnecessário, mas acho que só incomodou o titio, né? O titio meio aí tem um grau de moralismo, né? Porque ele deve ter ficado incomodado. Ai, gente, tá bom. Ai, tá bom dessa cena. Ai, meu Deus. E claro, eu avisei. Tem pessoas que, se tiver problema com isso, tá de sobreaviso, tá? Tá de sobreaviso. Nos momentos que reforçam a luta do Ney, por exemplo, contra a repressão e a busca dele pela liberdade pessoal e criativa. E a escolha de usar gravações originais do Ney para esses números musicais, cara, com o jesuíta dublando, ok, isso garante uma certa autenticidade, mas ao mesmo tempo reforça o que eu já mencionei, cara, que é a dissonância com a voz falada do ator com a voz cantada do Ney. Oh, meu Deus! Com o Google Workspace, você pode compartilhar seu calendário. Gente, Apesar é muita propaganda. YouTube! Calma! É um vídeo de 18 minutos. Não era pra você ver 3, não era pra você ter 3 interrupções. assim, dos seus méritos, né? O Homem com H, evidentemente, tem as suas falhas, cara. E algumas escolhas narrativas, algumas escolhas estilísticas, para mim, comprometeram o ritmo do filme, até mesmo a coesão. Enquanto tem certos excessos ali que esses excessos parecem mais interessados em chocar do que aprofundar a história. Ele tá chateado com a cena de sexo. Os excessos são interessados em chocar. Eu acho que, não sei se é interessado, mas assim, ele pode dar esse efeito em algumas pessoas, como aconteceu com o Regis aqui. Ele ficou meio, ai gente, não precisa mais, tá bom. Tem uma cara de quem ficou muito, ai, que hora que passa, que hora que acaba. As cenas de sexo coletivo ali que eu já citei, ok, cara, assim, a longa cena de orgia, ela retrata um momento da liberdade sexual. Eu confesso a vocês, eu não sei,
quem viu o filme pode ver isso, concordo comigo. Eu não lembro dela ser tão longa assim, a ponto de ser um negócio de... Ai, sabe, por exemplo, tem um filme muito legal chamado A Ghost Story, que em português tem um título péssimo chamado As Sombras da Vida. Não sei se vocês viram, mas é um filme que é uma história de fantasma. E o fantasma é um fantasma bem cartunesco mesmo. Ele tem um lençol, né? Um lençol sobre ele e aqueles olhinhos, né? Então eles fizeram essa escolha estética do fantasma ser bem lençolzão mesmo. Que é uma escolha ótima. Inclusive é um filme fantástico, assim. Não sei onde tá hoje, em que streaming tá, mas recomendadíssimo. Chama-se A Ghost Story, uma história de fantasma. Ou As Sombras da Vida, né? Esse título horroroso em português. E aí, cara, acontece o seguinte. Nesse filme tem uma cena que a moça tá enlutada, que né, enfim, não é spoiler, porque o cara é um fantasma, então ele morre, né? Então ela tá em luto e ela começa a comer uma torta. E, cara, te juro, é uns 6 minutos de uma pessoa comendo uma torta parada, assim. É uma cena que te vende o tempo e como ela vai remoendo aquela torta e como aquela emoção vai subindo e como aquilo vai passando, que é uma escolha que... É uma dessas escolhas que faz você ficar, caramba, quanto tempo vai durar isso? Que coisa assim. E eu não senti que isso acontecia nas cenas de orgia do filme Homem com H. Eu vi gente falando que dura 5 minutos. Eu não sei se dura tudo isso. Mas pode ter sido impressão também, né? Pode ter sido impressão também. Vivida pelo Ney Matogrosso e várias outras pessoas. Só que essa sequência, ela foi filmada em plano contínuo e com uma coreografia ali de corpos, cara, que entram e saem do quadro, e isso reflete exatamente a fluidez do desejo que o próprio Ney descreveu em várias entrevistas do que ele sempre sentiu a vida dele inteira. Só que isso se estende demais e beira o exibicionismo gratuito. E o que começa como uma representação ousada da liberdade sexual do Ney acaba se tornando uma longa cena redundante, com uma duração realmente excessiva e que dilui até mesmo o impacto disso, o impacto narrativo. Tá? Então a ideia de mostrar a ausência de pudor, ela é válida, sabe? Só que o filme poderia ter transmitido a mesma mensagem com metade do tempo, né, sem sacrificar a própria narrativa. Tudo bem, essa escolha, ela parece, na minha opinião, mais uma tentativa de show. Galera, assim, não concordo comigo não. Assim, honestamente, não acho que a Carla falando, nem foi tão longa não, isso aí ele traumatizando. Achei pouco. O cara falou que foi pouco, né? Eu achei na medida, na verdade. Eu nem achei, assim... Eu confesso que não é, sabe? Não falei, nossa, gente, tá muito tempo aí. Não deu tempo de eu falar, nossa, tá muito tempo nisso aí, né? E a coisa que... Tudo bem, né? Eu acho que incomodou o tiozinho. Eu acho que foi um pouco isso. Né? Até porque a crítica dele ficou em volta disso por muito tempo, eu achei. Muito mais do que merecia, né? Tipo, você achou que a cena foi longa? Beleza, mas isso estragou quanto o filme, né? Tocar o público do que aprofundar a complexidade do Ney como artista e como pessoa. Essa foi a sensação que eu tive. E o filme também, ele sofre com uma linearidade, vamos dizer assim, que é quase didática, que em alguns momentos fica meio arrastada. Assim, a tentativa de cobrir tantas fases da vida do Ney, infância, juventude, secos e molhados, carreira solo, os relacionamentos, tudo isso acaba resultando numa narrativa, vamos dizer assim, que, embora razoavelmente fiel, nem sempre sabe dosar o que é essencial. Então, assim, algumas passagens poderiam ter sido condensadas sem prejuízo do próprio filme, principalmente na segunda parte do filme, que perde um pouco de fôlego nos momentos que reforçam uns pontos que já foram estabelecidos. Olha, a gente decidiu literalmente pagar 9 das melhores... YouTube, tá precisando de dinheiro? Você quer grana emprestada, YouTube? Caramba, velho, que saco. Você vê um vídeo de 18 minutos, você que vê 300 propagandas. Do mundo pra não quero saber de propaganda. Inclusive com uma repressão sofrida pelo próprio Ney. Isso já tinha sido contado em outra parte do filme. E a direção, ela oscila entre momentos realmente inspirados e outros que parecem meio indecisos. Porque a opção por uma narrativa cronológica
embora ela seja funcional, ela acaba limitando a possibilidade de você explorar a subjetividade do Ney de uma forma mais ousada. Tem momentos em que o filme ele flerta, vamos dizer assim, com uma abordagem, como eu falei, lúdica, mas assim, ele não vai tão longe quanto poderia. Tá? E a direção também, a direção peca por não explorar mais as rachaduras emocionais do Ney, como naqueles momentos de solidão dele e nos momentos de dúvida que aparecem ao longo do filme, só que aparece de uma forma um pouco contida demais. Ah, e tem outra coisa. O filme, ele toca na repressão da ditadura militar, da época dos Secos e Molhados, um pouco depois, mostrando como o Ney realmente desafiou a censura com as performances provocativas dele. Só que esse contexto histórico, ele é tratado de uma forma superficial, quase como se fosse um pano de fundo. E essa narrativa poderia ter explorado um pouco mais a tensão entre a arte do Ney e o regime militar, principalmente considerando que a própria estética andrógena do Ney era um ato político em si. Então essa falta de aprofundamento... Assim, novamente, pontos que ele acredita, mas, por exemplo, isso um filme tem 2h20, eu acho. Explorar o regime militar mais assim, não sei, sabe? Eu acho que eles fizeram isso. A escolha do filme para mim é interessante no sentido de ridicularizar, porque a única cena de censura que você tem lá, mano, eles colocam tipo o Comando Maluco pra ir abordar o Ney Matogrosso. Ele recebe eles nu, né? Os caras da censura vão lá e é bem, sabe, bem tosco, bem ridículo, né? Eles ridicularizam os militares, né? Ele fala, quantas vezes você rebola, alguma coisa assim, quantas vezes você faz esse vai e vem? Aí o cara fala, 8, faça 4 da próxima vez. Sabe, uma coisa meio assim, eles não sabem como reagir diante daquela figura, né? Houve uma escolha aqui de ridicularizar os militares, né? E eu tenho uma tendência de achar que militar ridicularizado nunca é demais. Nunca é demais. O que o filme ele perca uma oportunidade de conectar a trajetória do Ney a um momento crucial da história brasileira como um todo. Então, essa cinebiografia O Homem com H, ela é um filme que celebra o Ney Matogrosso com paixão, sem dúvida alguma, tá? Mas é uma experiência que vale pela energia e pela reverência a um ícone. Não, é um filme que dança, grita e provoca. Ok, é isso mesmo. Só que às vezes o próprio filme esquece de dar uma respirada. Se é que você me entende. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa Olha, é gente, a minha que opinião. vocês acharam? Aliás, essas são as minhas opiniões a respeito dessas... Ele vai dar aqueles disclaimer final lá. O que vocês acharam, gente? Que eu achei ok, sabe? É aquilo que eu falei. O problema, a questão não é você concordar com a crítica. A questão é existir uma crítica, existir um levantamento de argumentos, existir um levantamento de ideias. E sejamos justos, aconteceu, né? O vídeo ele levanta ideias, o vídeo ele traz aqui ponto de vista do nosso amigo Reginho, que nem sempre acontece nos vídeos deles. Geralmente é um amontoado de frases aguadas e falta de análise, né? Mas aqui, concordando ou não, teve um critério de análise, né? Teve um critério de análise.